Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos revisar as análises sintáticas. Antes de tudo, quando você for fazer uma análise sintática, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar o verbo da oração. Nunca esqueçam disso. A primeira coisa, quando se tratar de análise sintática, é identificar o verbo da oração. O verbo indica quem é o sujeito, o verbo indica quem é, como se classifica o predicado, o verbo pode identificar o complemento verbal. Então vamos lá. O verbo indicando quem é o sujeito. Basta perguntar com que ou quem antes do verbo. Observa. Júlia gosta de estudar. Antes do verbo, coloquei quem. Quem gosta de estudar? A resposta é Júlia. Júlia, então, é o sujeito. O verbo indica o tipo de predicado. Como? Os verbos, de maneira geral, eles indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, quando um verbo indicar estado, você tem predicado nominal. Quando um verbo indicar ação ou fenômeno da natureza, teremos um predicado verbal. Antes de classificar os verbos em transitivos ou intransitivos, ou verbos de ligação, você precisa classificar o predicado. Precisa. Nunca esqueçam que o verbo vai depender muito do contexto em que ele está inserido. Essa classificação depende do contexto em que está inserido esse verbo. O predicado nominal, com verbo de ligação, o predicado verbal pode ter verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou verbo bitransitivo. O predicado nominal só terá verbo de ligação. Não existe outro tipo de verbo no predicado nominal. A estrutura do predicado nominal ela é sempre a mesma. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Vejamos na prática. Free Fire é violento. Quem é violento? Free Fire. Free Fire é o que então? O sujeito simples. Se surgir dúvidas com relação aos tipos de sujeito, você precisa voltar nos vídeos anteriores, porque esse é um assunto desde lá a primeira avaliação. O verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Free Fire é violento. O verbo indica estado. Então, se nós temos um verbo que indica estado, teremos um predicado nominal. Verbo que indica estado, o predicado é nominal. Free Fire é violento. Quem é o verbo? É verbo de ligação, violento, predicativo do sujeito. A estrutura do predicado nominal, repito, é sempre a mesma. Verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Outro exemplo, o TikTok é muito divertido. Verbo é o verbo de ligação. Predicativo do sujeito, divertido. Temos um predicado nominal. Eles são feios. Eu não estou mentindo. São é um verbo que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Estado, então nós temos um predicado nominal. Como é feita essa análise sintática? Sujeito simples, eles. Núcleo do sujeito, eles. Predicado nominal, são feios. Verbo de ligação, são. Predicativo do sujeito, feios.
ônibus chegou. Nesse caso, o verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza? Indica ação. Então, nós temos um predicado verbal. Veremos o predicado verbal na segunda parte desse vídeo.